Aí uma boa noite para vocês, espero que estejam todos bem, né? Temos aí a Miliana, a Érica, a Karen e o William também acabou de entrar aí. Como é que passaram a semana? Tudo em ordem? Espero que tenha ocorrido tudo bem, né? Nós vamos, né, dar continuidade aqui à nossa aula, vamos fazer esse primeiro 45 minutos, né, como a gente já tem combinado. Tendo alguma dúvida, pessoal, quiser, né, fazer uma interação aí, mesmo no momento da aula gravada, não tem problema não, tá? Entretanto, se vocês quiserem, né, ir anotando também para poder ir deixando aí, no momento em que a gente vai para a segunda parte, os 45 minutos aqui após, né, essa aula gravada, a gente pode fazer as nossas discussões lá, tá? Estamos com a Nayara aí também, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, para poder a gente ter o nosso material, né? Aqui está, eu acho que vocês já devem estar vendo aí, né, o nosso material. A gente sempre abre, né, pessoal? Eu vou fazer isso com vocês, pelo menos esse primeiro bloco da nossa aula, né? Com essa reflexão de Albert Einstein, né? Se as pessoas forem boas apenas porque temem a punição e esperam uma recompensa, então temos de fato muito a lamentar. Isso tem tudo a ver com o processo de auditoria, como nós vimos, né, na semana anterior, nos conceitos iniciais, o objetivo principal da auditoria, né? Não é encontrar erros e fraudes. Logo, portanto, não tem um aspecto punitivo. Muito pelo contrário, é agregar valor, né, e dar uma sustentabilidade nas demonstrações financeiras, dando aí, né, uma visão mais aprofundada para os usuários das demonstrações financeiras, tá bom? Eu vou trocando aqui o slide agora, se tiver alguma interação, vocês, por favor, fiquem à vontade, tá? E pode escrever aqui no chat também, que eu estou com o chat aberto aqui, dá para a gente fazer interação também pelo chat, se você não quiser falar. Nós estamos aqui hoje, né, no dia 10 de agosto, é a nossa segunda semana, a nossa segunda aula, e nós vamos focar aqui hoje, né, dois temas, normas de auditoria e depois tipos de auditoria contábil, né? Focando aí auditoria externa e auditoria interna. Veja que mais a semana que vem a gente fecha esse primeiro bloquinho de 3 aulas que trata de conceitos e aspectos gerais da auditoria contábil, tá certo? Bom, como eu antecipei para vocês semana passada, nós estamos trazendo aqui, né, o nosso capítulo em relação ao nosso texto base, aqui, né, do Moisés Moura de Mello. Nós vamos, então, aqui hoje apresentar o capítulo 3 e o capítulo 4, como eu disse, tá? Se vocês puderem, né, pode entrar lá na biblioteca virtual da FGP, consulta o livro, pode deixar aí, né, já programado para vocês, e façam a leitura. Os capítulos são bem curtos, tá, pessoal? Deve ter uma, duas folhinhas aí por cada tópico desse. É uma leitura bastante agradável de fazer e ajuda a gente na compreensão geral, tá? Nós vamos começar aqui, então, com normas de auditoria. Para falar sobre normas de auditoria, né, eu trago para vocês esse organograma para sintetizar o funcionamento e o cenário, né, em que as normas de auditoria estão inseridas, tá? Num primeiro momento, o que vale dizer, as normas de auditoria, elas são emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, está escrito aqui, né, vocês estão vendo meu mouse. Por isso, então, o Conselho Federal de Contabilidade, no organograma, ele aparece aqui como o principal, né? Ele é o cabeça aqui de toda a inteligência quando a gente trata das normas. O Conselho Federal de Contabilidade, né, ao emitir as normas de auditoria, segue os padrões internacionais, que nós chamamos de ISA, tá? Então, é muito comum no ambiente de auditoria, quando você conversar com um auditor, em especial uma auditoria independente, né, eles falarem das famosas ISAs, né, e é meio que um chavão, a ISA tal trata isso, a ISA tal trata aquilo. O que é a ISA, então? Né? Não é nem a Mona Lisa, nem a Elisa, mas as iniciativas aqui, né, do International Standards on Auditing, né? O que é isso daqui? São as normas internacionais de auditoria, ou seja, tem uma harmonização mundial para que os processos de auditoria sejam uniformes, né, em todo o mundo e exista uma única linguagem, tá? Então, esse International Standards on Auditing, elas são emitidas, essas normas internacionais são emitidas pela Federação Internacional de Contadores, chamados de IFAC, né, International Federation Accountant
ao redor do mundo e, através disso, o CFC aqui no Brasil faz, então, um processo de harmonização, tá? Então, nós temos aqui um processo harmonizado com o resto do mundo. Muito bem. Vinculado aqui, então, ao CFC, nós temos aqui no nosso organograma as normas, né? O que é NBCTA? Nós vamos ver aqui no próximo slide, né, uma visão geral de normas, né, contábeis no sentido amplo. Aqui a gente está focando normas de auditoria, né? Mas NBCTAs nada mais é do que normas brasileiras de contabilidade, tá? Toda vez que a gente vê NBC, é isso, normas brasileiras de contabilidade. Nesse caso aqui, é normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria, tá? Esse A aqui, esse TA, né, é normas brasileiras de contabilidade técnica de auditoria. Então, qual que é o grande objetivo dessas normas de auditoria, ou normas técnicas de auditoria? Ela vai tratar basicamente em 3 grandes blocos. Primeiro, pessoa do auditor, e tem a ver então com o profissional auditor, ética, cuidados, né? E a relação desse profissional na execução do seu trabalho. Aí, a execução do trabalho propriamente dito, veja então que no primeiro momento é eu. E aí a execução do trabalho é o processo, é aquilo que o auditor realiza, né? Então tem todas as normas olhando para a execução dos trabalhos. E obviamente, bom, se eu tratei do eu auditor, o processo que eu executo, que é o meu trabalho, obviamente nós vamos culminar, né? Como diz o mineiro, desembocar na opinião do auditor, que é o relatório final, atestando, né, e dando uma opinião, um parecer a respeito daquela auditoria, daquela demonstração financeira que passou pelo processo de auditoria. Tá bom? Normas, tanto aqui no Brasil, harmonizado com as normas internacionais, né, de auditoria, elas visam aqui. Isso é importante, pessoal, o contexto em que essas normas, né, são editadas e o que elas objetivam está aqui nessa nossa nota de rodapé. Primeiro, a orientação contida na norma, ela é instrutiva, ou seja, ela requer julgamento, é uma instrução. Nós vimos na aula passada, falamos a respeito disso, né, que o trabalho do auditor, nessa situação até de independência, ele passa por julgamento, tá? As normas, portanto, ela não vai trazer uma regra objetiva, faça desse modo exatamente assim. Ela tem um caráter instrutivo, de tal modo a requerer do auditor, em função da execução do trabalho, julgamento sobre a decisão, a tecnicidade que ele vai adotar. Entretanto, né, apesar de instrutiva, no contexto geral, ela fixa limite de responsabilidades e estabelece padrão técnico, que esse é o mínimo que se deve ter, né? Até para ter um formato uniforme e um formato confiável. Nós vimos, né, nessa questão de estabelecer responsabilidades na aula passada, lembram? Quando a gente tratou que o objetivo da auditoria não é encontrar erros e fraudes, essa responsabilidade é da administração, através da governança da companhia, né? Então, veja que as normas definem muito bem e colocam, né, uma linha divisória entre responsabilidades do auditor, responsabilidades da auditada, né, e de todos aqueles que participam desse processo. E estabelece o padrão técnico. Obviamente, tem que ter um padrão técnico. Se você não estiver usando esse padrão técnico, obviamente que não temos trabalho de auditoria. E, por fim, as normas estabelecem a ordem e a disciplina na realização do trabalho. Então, ela vai cadenciando o trabalho, organizando o trabalho, disciplinando o trabalho. Mas a prática, né, da adoção, por exemplo, né, da execução do trabalho no contexto, a norma traz uma instrução, né, sempre requerendo julgamento. Isso é importante que vocês tenham em mente, porque no trabalho de auditoria, constantemente nós somos chamados a julgar determinada técnica, determinada disciplina, determinada responsabilidade. Muito bem. Então, na visão geral, é isso que nós trazemos, né, nesse início a respeito de normas de auditoria. Nesse slide aqui, meus queridos amigos, minha Miliana, minha Érica, minha Karen, meu William, minha Nayara, nós mostramos para vocês aqui
né? As normas brasileiras de contabilidade em sentido amplo. Aqui nós estamos no contexto geral, tá? Que eu quero dizer para vocês, preste atenção aqui no ponteiro do meu mouse. Nós temos aqui 3 grupos de normas brasileiras de contabilidade. Olha só, nós temos normas profissionais, nesse primeiro bloquinho, estão vendo aí no meu mouse? Que é NBC, lembra lá, ó, Normas Brasileiras de Contabilidade. Por que PG? P é de profissionais e G aqui é de geral. NBC-PA, o que é isso? Normas Brasileiras de Contabilidade do auditor independente, profissional, tá? Então, nós temos aqui normas profissionais gerais, auditor independente e do perito contábil. Ao lado disso, nós temos normas técnicas gerais, tá? Gerais. O que significa isso? São as normas que regram a execução da contabilidade. O dia a dia, a tecnicidade, como que eu contabilizo o imobilizado, como que eu contabilizo um estoque, como eu contabilizo uma receita, entendeu? Então, as normas técnicas em sentido geral, que nós chamamos de NBC-TG, porque, de novo, não esqueçam, normas brasileiras de contabilidade técnicas geral, tá? Nós temos aqui as normas completas, nós temos normas simplificadas para as PMEs, e nós temos aqui normas específicas, tá certo? O que é importante a gente falar aqui? Em normas gerais, nós nada mais temos aqui, né, completas e simplificadas, o que nós chamamos de Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o CPC, e que vocês, com certeza, estão afeiçoados, né, a essa terminologia. Então, é aqui, na NBC-TG, que se encontra as normas que estabelecem procedimentos técnicos para contabilização de atos e fatos. Tá ok? E nesse grupinho, também normas técnicas mais específicas, nós vamos então cadenciando aqui, deixa eu admitir a Carolina, que está pedindo. Muito bem, Carolina, seja bem-vinda, a gente já está com a aula em andamento. Essas normas técnicas específicas, elas tratam, né, como o próprio nome diz, de normas específicas. E aqui, nesse grupinho, veja, nós temos Normas Brasileiras de Contabilidade TSP. O que é isso? Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica, Setor Público. Aqui, o objetivo da nossa matéria e disciplina nesse primeiro bimestre, NBC-TA. Nada mais é do que as normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria, né? Nesse caso, auditoria independente e informação contábil histórica. Por quê? Porque, diferente do que a gente vê em normas técnicas geral, que produz a contabilidade, e através da produção da contabilidade, a gente tem informação contábil, e ela é uma informação histórica, porque ela retrata a fotografia de um período. Vamos voltar lá, né, na nossa aula inicial de contabilidade, primeiro semestrezinho. Na verdade, a norma auditoria, então, ela vem em função dessas normas de contabilização ou de reconhecimento contábil para poder atestar aquela situação. Portanto, é informação contábil histórica. E aí nós temos todas as demais aqui. Veja que tem, né? Auditoria interna, tem perícia, tem informação não histórica, mas o foco que nós queremos dar aqui para vocês é essa NBC-TA, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica de Auditoria. Deixa só eu voltar e fazer com você aqui um comentário importante. Tá vendo aqui, pessoal, normas técnicas geral? Quando a gente fala dos comitês de pronunciamentos contábeis, o que é importante a gente saber aqui em termos de hierarquia de normas? O comitê de pronunciamento contábeis ficou até chavão, né? Quando a gente vai falar sobre norma técnica de contabilidade, falar o CPC 27, é o CPC de imobilizado, o CPC 06 de arrendamento, o CPC 07 é fluxo de caixa, coisa desse tipo. Entretanto, o que eu quero dizer para vocês, em termos de hierarquia, o CPC, ele não tem poder nenhum de implementar norma. Ele é um órgão que uniformiza, traduz as normas internacionais e faz uma sugestão. Ele sugestiona, tá certo? Cabe, então, aos órgãos reguladores, pela sugestão trazida pelo CPC, adotar ou não a norma, como norma, né? O que acontece no nosso plano brasileiro é que é assim que está regrado.
tudo que é editado pelo CPC, automaticamente os órgãos reguladores acabam absorvendo. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, vou clicar, aqui tem um link, né, que é esse link que está para vocês aí. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, né, a internet está aberta aqui, vocês não estão enxergando ainda, não se desesperem, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, aí vocês vão enxergar. Estão vendo aí? Acredito que sim, né? Muito bem. Aqui, pessoal, é a página do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Veja só, vou pegar um exemplo só para vocês verem como que funciona isso. Pegar aqui a demonstração do fluxo de caixa, que eu falei 7, né? É 03. Ó, demonstração é o CPC 03. Tá vendo aqui? Fluxo de caixa. Eu vou abrir ele. Olha o que vocês vão ter aqui, ó. Vejam só, aprovações dos reguladores. Estão vendo meu mouse? Veja que esse CPC 03, demonstração de fluxo de caixa, foi aprovado pela CVM ao CFC aqui, ó. Enquanto norma de contabilidade, na verdade, a gente tem que obedecer a NBC TG 03, que na verdade é a tradução ou a recepção do CPC 03. Ficou claro, pessoal? Então, se tiver um CPC que eventualmente não tem a aprovação do CFC, ele não tem validade no Brasil. Hoje não temos essa situação, mas é bom que você entenda a hierarquia e por que esse negócio funciona desse modo. Então, para cada CPC que nós temos, apareceu para você a apresentação, né? Para cada CPC que nós temos, necessariamente o CFC vai lá, carimba, pá, chancela, pá, aquele CPC e aquilo então passa a ser norma contábil. Automaticamente, os reguladores preocupados com o trabalho de auditoria vêm lá e criam uma NBCTA. Pá! Como que o auditor vai olhar aquela norma técnica, por exemplo, um CPC 03 da vida. Ficou claro para vocês, meus amigos da Garoa? Espero que sim. Muito bem, ainda sobre normas, o que é importante a gente conceituar para vocês? Nós falamos das normas e, vamos dizer, sustentando é muito forte, né? Mas amparando ou dando condição ou auxiliando, essa é a palavra, auxiliando as normas e até no caráter orientativo, nós temos interpretação técnica e comunicado técnico, tá? Interpretação e comunicado. Ora, veja que isso é adicional, o aspecto central é a norma. E para poder, então, apoiar a norma, nós temos interpretação e comunicado. Se cair na prova, o que apoia as normas de contabilidade, inclusive de auditoria? Interpretação técnica e comunicado técnico. A interpretação técnica, meus amores, como o próprio nome diz, é uma interpretação do ponto de vista técnico daquela norma. Em especial, aqui no nosso caso, estamos falando de auditoria. Pode ser uma norma de contabilidade, de contabilização, tá? Mas aqui é de auditoria. Tem por objetivo esclarecer a aplicação das normas, interpretando, definindo regras e procedimentos a serem aplicados, né? Sem alterar a substância dessas normas. Jamais uma interpretação técnica pode confrontar a norma, né? Não pode. A ideia, então, é fazer um esclarecimento adicional, tá? Isso é interpretar a norma, ou melhor, apoiar na interpretação. Mas ainda assim, pessoal, mesmo na interpretação, segue aquele foco. Ela traz orientações de caráter instrutivo, aprofunda mais, mas nunca, né, ali taxativo. Portanto, requer julgamento. Perfeito? Ah, mas aí a gente tem uma outra situação, que é um comunicado técnico. Quando nós temos um comunicado técnico, que geralmente deriva, né, de uma interpretação da norma, nós temos então, olha só, o objetivo, esclarece assuntos de natureza contábil com a definição de procedimentos a serem observados, considerando os interesses da profissão e as demandas da sociedade. Nessa questão do comunicado técnico, por vezes, nós podemos ter algumas situações mais objetivas. Por exemplo, tem lá uma nova norma de reconhecimento de receitas. Como que a gente faz para poder, né, reconhecer ou contabilizar ali a mudança de procedimento? Muito provavelmente, a gente tem uma interpretação técnica orientando, a norma já vai dizer, vai ter uma interpretação técnica e um comunicado que vem tratando de situações. Olha, se for assim, você age desse jeito, se tiver a situação B, você trata dessa forma, tá? E isso dá para a gente, então, uma visão de como, na prática, aplicar aquela regra
contábil ou aquela interpretação, né, em função da norma. Ficou claro? Eu trago para vocês aqui, se não ficou, anotem aí, a gente vai discutindo depois na sequência. Ou você faça a intervenção, fique na liberdade. Aqui nesse rodapé, pessoal, eu trago para você, ó, pesquise, né? Aqui no site do CFC, como nós vimos no organograma, né, ele é o órgão principal que edita essas regras, né, de cunho geral de contabilidade e também de auditoria. No quesito auditoria, ele traz para a gente a relação de tudo aquilo que nós temos no que tange norma técnica de auditoria. Eu cliquei no link, você vai ter o material, você pode clicar aí também, e se tudo deu certo, acredito que sim, vocês devem estar vendo aqui, né, na tela, o site do CFC. Olha que bonitinho que é o site do CFC, né, pessoal? Bonitinho, né? Uma maravilha. E olha só, nesse ambiente, NBCTA, o que é isso? Norma Brasileira de Contabilidade, Técnica de Auditoria, né, nesse contexto aqui. E aí, nós temos aqui, olha só, a relação. Começa com estrutura conceitual, a data em que a resolução do CFC foi publicada no Diário Oficial da União, para produzir efeitos, e o que essa norma trata. Se você ler essa lista inteira aqui, né, de normas, você vai ficar um auditor porreta, né? Com certeza, você vai virar um auditor de primeira mão, vai fazer lá o registro na CVM e vai ganhar muito dinheiro, tá bom? Isso é bom, né, pessoal? E veja que ao longo, né, desse nosso primeiro bimestre, de forma resumida, né, para dar para vocês a visão, nós vamos trabalhar alguns conceitos dessas normas, que regram, dentro daquele conceito instrutivo, todo o trabalho do auditor, na visão do auditor, da execução do trabalho e da opinião do relatório, como nós vimos lá no primeiro slide, tá certo? Veja que nós temos aqui, ó, a NBCTA 200, é o objetivo geral do auditor independente, a condução da auditoria. Nós vimos na aula passada um flash disso. A NBCTA 210, concordância com os termos de auditoria, se eu estou de acordo em realizar o trabalho para aquela companhia ou não, se tem alguma situação de independência ou não. Então, tudo isso nós vamos aqui, né, ter à nossa disposição. Só para dar mais um exemplo, ó, vou voltar já aqui, ó, lembra? Nós falamos sobre essa norma na aula passada, quando a gente quis falar sobre a responsabilidade do auditor em relação à fraude, no contexto da auditoria da demonstração contábil. Isso é importante a gente ter. Erro e fraude no contexto da auditoria das demonstrações contábeis, tá? E nós vimos lá que a responsabilidade, então, é da administração, o auditor não é responsável. Entretanto, se ele identificar, ele comunica à alta administração. E aqui vai, pessoal, para tudo. Controle interno, planejamento de auditoria. Na próxima aula a gente vai falar sobre NBCTA 300, né? Que é o planejamento da auditoria, e você tem tudo isso à sua disposição, bastando um clique no seu computer game. Fechou? Muito bem. Queridos, o que eu tinha para passar para vocês, né, sobre normas, né, e de auditoria, nesse sentido mais resumido, é isso. Leia o capítulo do livro, por favor. A gente vem agora, então, para a segunda parte da nossa aula, que é tipos de auditoria, para que isso também já fique gravado na nossa cabeça. Nós não temos só a auditoria da demonstração contábil, né? E muito menos só a auditoria independente, em sentido geral, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora como que se encadeia, né, os tipos de auditoria, como que está organizado, para que você também possa ter isso em mente. Vamos lá, então. Aparece para você aí, nessas figurinhas no seu slide, parece que esse slide está meio desconstruído e tal, mas a gente vai construindo junto. O que é importante aqui falar sobre, né, tipos de auditoria? Nós vamos classificar, né, os processos de auditoria, tá certo? Classificar os processos de auditoria em função do tipo e da forma de auditoria, tá? Então, tem aqui para vocês o organograma simplificado quanto a esse tipo e a forma eu vou abrir aqui. O que eu quero dizer é que, né, esses processos são interligados, sempre vinculados ao tipo e à forma de auditoria. Então, o tipo e a forma vai ser ali, né, o condutor, quem vai dar as regras, quem vai, né,
cadenciar o formato do trabalho, ou o processo de trabalho de auditoria. Muito bem. Então, a gente abre aqui com o processo de auditoria, falando sobre tipo. Lembra que é tipo e forma. Tipo de auditoria, pessoal, nós temos dois, tá? Basicamente dois. Quais são? Auditoria contábil e auditoria operacional. Ponto. São essas duas. Auditoria contábil e auditoria operacional. Calma lá, que eu já vou explicar a diferença entre as duas. Antes disso, nós vamos falar sobre forma, né? Veja que aqui é o tipo. Em função do tipo, eu estabeleço a forma, tá? E quais são as formas de auditoria? Temos algumas aqui. Primeiro, a auditoria, a forma vai levar em consideração extensão dos trabalhos. Seja auditoria contábil, seja auditoria operacional, nós vamos levar em condição a extensão dos trabalhos. Mas também a forma pode definir a profundidade dos exames. Poxa, tanto na auditoria contábil como na auditoria operacional? Sim. O formato, profundidade dos exames vão ajudar no processo de definição dos processos de auditoria. O que mais? A própria natureza do trabalho. Veja, nós temos a extensão, né? Se eu faço da extensão, né? Onde esse trabalho está delimitado. Qual que é, nessa delimitação, a profundidade que eu vou, né, aplicar para realizar essa auditoria e qual que é a natureza dessa auditoria, desse trabalho. Muito bem. Como forma ainda? Que fim que se destina essa auditoria? Concordam que quando eu tenho uma auditoria contábil, tá, mas qual que é a finalidade dessa auditoria contábil? Porque pode ter várias finalidades. Vai me ajudar a definir o processo de auditoria. E, por fim, qual que é a relação do auditor, do profissional auditor, com a auditada? Veja, então, pessoal, que eu tenho os tipos, contábil e operacional, e aí as formas, né? Ou seja, em que situação nós vamos aplicar aquele trabalho, tá? E aí, para complementar isso, quando a gente olha a auditoria contábil, vai aparecer para você aí, né, na sua telinha, nós estamos falando eminentemente de demonstração financeira. O que é isso? Apresentar a posição patrimonial e financeira de forma adequada. É avaliar e, vamos dizer assim, né, dar o carimbo de fidedigno, demonstração financeira, ponto. Quando eu falo de auditoria operacional, eu não estou falando de demonstração financeira, eu não estou falando de contabilidade, eu estou falando de desempenho, efetividade, indicadores, conformidades técnicas. Por exemplo, uma ISO 9000 pode ter uma auditoria de qualidade visando ISO 9000? Pode. Isso tem a ver com a auditoria da demonstração financeira? Não. Entretanto, pode existir situações em que uma auditoria operacional muda um processo, muda um procedimento que vai ter influência lá na auditoria contábil. Que é um exemplo que eu enfrento, né, constantemente. Veja, vamos pegar um caso simples de apuração de custo na contabilidade. Vocês sabem, né, como que funciona. Digamos que numa empresa industrial existe uma relação, uma performance para qualificar o percentual de perdas no processo produtivo. Vocês sabem também, melhor do que eu, que quando uma perda ela é natural do processo, você não pode, né? Ou melhor, quando uma perda que não é natural do processo, você não pode colocá-la lá no estoque. Você tem que pegar e jogar isso como despesa. Não é assim que funciona a norma contábil? Muito bem, digamos que a empresa trabalha com percentual X de perdas. E aí tem uma auditoria operacional e vai aferir que aquele percentual de perda, na verdade, é menor. O percentual que ela está apurando, maior, quer dizer que ela está ineficiente. O que eu tenho que fazer com isso na contabilidade? Aí o auditor tem que olhar para isso. Significa dizer, então, que tem parte da despesa que está indo para estoque, que teria que vir para o resultado. Então, essa auditoria operacional é instrumento, em algumas situações, para poder apoiar o auditor na veracidade da posição patrimonial da companhia. Ficou claro para vocês? Espero que sim. Muito bem. Extensão dos trabalhos.
A ideia da extensão dos trabalhos é ver se é uma auditoria geral, é para toda empresa, para todas as filiais, para todas as companhias do grupo. Parcial ou específica para uma entidade, né? Ou é limitada a algumas contas, alguma situação, tanto para contábil quanto para operacional. Qual que é a profundidade? É integral ou por amostragem? Né? Integral é tudo. Por amostragem ou testes é mais superficial. Né? Qual que é a natureza do trabalho? É permanente ou com propósitos especiais? Veja que a demonstração financeira auditada por auditor independente, que é o grande objetivo do nosso curso, ela é com um propósito especial, atestar o contábil. Portanto, não é permanente, é pontual quando do fechamento da demonstração financeira. Para que se destina essa auditoria? É para apurar erros e fraudes? Muito bem. O que eu falei para vocês agora há pouco? Se essa auditoria é uma auditoria contábil, né? E a natureza é a natureza da opinião, obviamente que o fim que ela se destina não é apurar erro e fraude. Mas eu posso, então, Moisés, contratar uma auditoria específica para identificar erro e fraude? Pode. Aliás, a MGK trabalha fazendo isso também, tá, pessoal? Ah, mas você falou que o objetivo da auditoria não é encontrar erro e fraude. Muito bem. Não é o objetivo da auditoria enquanto auditor independente para atestar a demonstração financeira na posição patrimonial, naquela questão da razoabilidade. Lembra? Nós falamos na aula passada? Aí não é o objetivo. Mas a empresa pode contratar uma auditoria específica, nesse caso, para poder apurar erro ou fraude? Pode. Mas não pode ser o auditor independente que vai atestar ou dar opinião sobre demonstração financeira. Não pode. Tem que ser uma outra empresa de auditoria, uma outra empresa executando esse trabalho. Aí esse trabalho vai também apoiar o auditor independente. Nesse caso que eu compartilhei com vocês por WhatsApp, se a Miliana e o William passou para vocês, a gente deu um exemplo, né, verídico, claro, dessa semana passada em relação como é que chama lá? A CVC, né? Que ela está sendo agora, né, questionada pela CVM em função de um erro contábil que o Departamento Interno de Contabilidade vinha procedendo e que não foi os auditores que levantou, foi os órgãos fiscalizadores, que talvez contratou uma auditoria específica para erro e fraude, mas não é o auditor independente. Isso é importante a gente ficar claro, tá certo? E também pode ter um fim específico de atender uma exigência legal, como nós colocamos aqui. No quesito operacional, isso tem muito a ver. Ah, poxa vida, vamos pensar assim naquelas NRs da vida, né? Normas regulamentadoras do ambiente de trabalho. Posso contratar uma auditoria para atestar, né, que a exigência dessas normas reguladoras estão atendidas na minha companhia? Posso. Ah, posso contratar uma auditoria ambiental para poder atestar que minhas práticas de controle ambiental estão adequadas conforme o regulamento ambiental? Pode. Não tem nada a ver com demonstração financeira. Mas o resultado pode condicionar algum evento na demonstração financeira. É isso que eu quero dizer para vocês. E aí, pessoal, meus amigos e minhas amigas, vem a relação do auditor com o auditado. E aqui eu chamo a atenção, coloco luz, coloco foco, né, nesse negócio para vocês. A auditoria em relação, né, o auditor com a auditada, leva em consideração se é uma auditoria independente ou externa, ou se é uma auditoria interna, tá? Nesse contexto, é o processo de auditoria. Vejam, não confundam com a profissão do auditor, que eu falei na aula passada, que eu disse que pode ser externo, interno, pode ser independente. O auditor, enquanto profissional, ele pode trabalhar como auditor externo, interno, independente. Nesse contexto aqui, é o processo de auditoria. Quando a gente fala do processo de auditoria, né, as atividades de execução do trabalho de auditoria, a gente classifica em duas para ficar mais simples. O auditor independente, ele é o externo, é aquele que vai vir a testar a demonstração financeira. E nós temos o auditor interno, com responsabilidades diferentes, com situações diferentes, né? A auditoria externa, que é independente, ela vem e visa dar uma opinião. Ela tem responsabilidade. O mercado vai olhar para essa opinião.
O auditor interno não dá essa opinião, mas ele ajuda a suportar a administração e os processos para que o auditor dê essa opinião. Por isso, empresas de grande porte, empresas de capital aberto, a função do auditor interno é exigida, requerida. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, do qual eu sou membro, credenciado, nas boas práticas de governança estabelece que é necessário que exista um departamento de auditoria interna, um comitê de auditoria interna, trabalhando para que os processos, né, de controles internos, fraude, erro e tudo mais, tenha uma profundidade maior, suportando o trabalho do auditor, dando apoio, porque o trabalho do auditor não é ver erro e fraude, e ao mesmo tempo confortando os acionistas e a sociedade. Ficou claro para vocês, meus amores? Espero que sim. Então, de uma forma didática, simples, rápida e transparente, a gente mostra para vocês aqui os tipos e as formas de auditoria. Rapidamente, eu trago para vocês aqui, né, nesse quadro interativo, a diferença, porque você precisa focar isso na tua mente, né? A nossa aula é de auditoria contábil, logicamente, então não é auditoria operacional, só para você saber que ela exista, né? Que ela existe. Vamos olhar aqui para a auditoria contábil. E aí, para a auditoria contábil, eu quero que você grave no seu DNA, nas tábuas do seu coração, pelo amor de Deus, qual é a diferença entre o processo e o auditor interno e externo. Rapidamente, eu vou trabalhar com você aqui. Rápido. Relação com a empresa, na interna. É o empregado da empresa. Ah, mas a empresa pode contratar um auditor externo para fazer auditoria interna? Agora vem o que eu comentei com vocês na aula passada. Pode. Mas a relação de contratação é diferente. É uma relação de contratação para auditoria interna. E na externa? Não tem relação de contratação nesse contexto. É sem interesse. É total independência. Tá bom? Qual que é a finalidade? Veja, a auditoria interna, ela examina, avalia e monitora a efetividade dos controles. Está para e passo na companhia, junto na companhia, todo dia, todo momento, olhando o controle, examinando, avaliando, monitorando. E qual que é a auditoria externa ou independente? Ela emite opinião sobre os demonstrativos. Ela não está no dia a dia. Ela vai olhar a razoabilidade. Ela vai se garantir em relação aos processos materiais. Ok? Qual que é o tipo de auditoria interna? A auditoria interna, obviamente que o nosso foco é contábil, mas pode ter outras? Pode, mas o foco é contábil. E na externa independente, nesse nosso contexto? Ela é contábil, foco direcionado, demonstração financeira, posição patrimonial, ponto, controle interno, né? Tudo isso. Em relação ao próprio controle interno, o que a auditoria interna faz? A auditoria interna, olhando para controle interno, ela desenvolve, olha só, aperfeiçoa, induz, né? Vamos dizer, influencia ao cumprimento. A auditoria externa só examina, ponto, e emite uma opinião. Ela não está com a mão na massa. Tá claro isso? Qual que é a duração? A auditoria interna é continuada, constante, e a externa, pontual. Volume de testes. Óbvio que a auditoria interna constante vai ter muito mais testes, mais profundidade. A auditoria externa ou independente, menor teste. Uma profundidade mais rasa, dentro da razoabilidade. A gestão de riscos para a auditoria interna foca em fraude e erros, né? Ela quer evitar que aconteça isso. Agora, a auditoria externa, ela faz um planejamento para, eventualmente, possivelmente, identificar. Não é função da auditoria externa ou independente o foco em erro e fraude. Qual que é o público-alvo da auditoria interna? É a alta direção, a administração ali no dia a dia, na batuta do negócio. E em relação ao auditor ou auditoria externa independente? Todos os stakeholders. O que é stakeholders? É os acionistas, colaboradores, empregados, sociedade, governo. Então, todos estão olhando para aquela opinião técnica que foi dada por aquele auditor, tá? Quem exerce atividade na interna? Basta ser contador. E na externa ou independente? Contador credenciado. Lembra? Nós vimos na aula passada? CVM ou credenciado pela SUSEP, credenciado pelo Banco Central. Tá certo? E o documento que produz? Nesse caso aqui, o auditor interno produz relatórios internos de apoio para a administração e para a auditoria externa, ele suporta a auditoria externa. Agora, a auditoria externa só vai produzir um grande relatório,
né? Principal, qual é? Opinião, parecer. E também, para a administração, por vezes, né, é comum que ela emita uma carta de controle interno para apontar algumas fragilidades que, eventualmente, né, pode impactar as demonstrações financeiras. E onde é realizado? Realizado pelas pessoas jurídicas. Queridos e queridas, né? De forma bastante sucinta, bastante rápida, é isso, né, que eu trago para vocês em relação às normas e aos tipos de auditoria, conceituando a diferença entre auditoria interna e auditoria externa. Eu quero passar com você aqui agora para a gente fechar a nossa aula, né, com uma chave de ouro, nessa nossa segunda semana. Esses exercícios que estão contidos lá no nosso livro texto base, se você pesquisar, você vai vê-los, e também orienta o questionário que nós temos, tá? Em relação à nota, né, da semana ali, tá bom? O que eu trago para vocês aqui é só para a gente fazer a discussão rápida, né? Dessas alternativas aqui, qual que é a alternativa correta? Eu mostro para vocês. Nesse caso aqui, está dizendo, nas circunstâncias do trabalho, pode haver assuntos específicos que exigem que o auditor execute procedimentos de auditoria, além daqueles exigidos pelas normas técnicas de auditoria, para cumprir os objetivos especificados. O que quer dizer isso aqui? Qual que é a essência, o espírito, né, disso que eu quero mostrar para vocês? Até trazendo como exemplo, de novo, aquela questão que eu falei para você, de uma auditoria operacional. Pode ter situação que o auditor vai se deparar e vai dizer o seguinte, olha, esse processo de custeio não está legal. Sei lá, eu audito empresas dessa mesma natureza que o índice de perda é 2%, essa empresa está com 5%. Então vamos fazer o seguinte, vamos contratar um trabalho específico para poder avaliar esses índices de perdas, porque eu não estou confortável. Então esse assunto específico exige um procedimento específico que não está na norma? Exige. Se você olhar na norma, você não vai encontrar lá, contrate uma auditoria operacional para perdas. Não tem isso na norma. Mas, dentro do trabalho de auditoria, pode-se ter a necessidade. Outro exemplo, apuração de tributos, contingência. O auditor olha para aquilo e fala, olha, nessa matéria aqui, eu não estou confortável. Contrate um advogado para dar uma opinião legal em torno desse tema, porque pode ter uma contingência oculta. Você entendeu? Entenderam como que é a situação? Então, a ideia dessa apresentação é para isso, tá? Para que vocês, né, se orientem e entendam como que é o contexto da aplicação das normas em relação ao processo de auditoria, tá? Partindo aqui para o 2, né? Sobre a auditoria interna. Isso que é importante. Assinale a única afirmativa incorreta. Incorreta. E eu vou abrir aqui para vocês. Olha só. Deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros. Isso está correto. Obrigando-se a divulgar para os funcionários. Isso aqui não é correto. Por meio eletrônico, qualquer indício ou confirmação de irregularidades detectados no decorrer do seu trabalho. Não. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A auditoria interna, ela trabalha e se reporta para a alta administração. Em algumas configurações, a auditoria interna reporta direto para o conselho, né? Outras reporta para o CEO, dependendo da situação da empresa. O que quer deixar claro aqui ela apoia a administração, lógico, né? Olhando a questão de fraude e erro, mas ela não vai ficar fazendo trabalho de fiscalização, comunicando o empregado. Isso não é trabalho dela, tá? Os 4 itens precedentes, sim, é processo de auditoria independente, você pode ler depois, tá? Aí vem lá. A atividade da auditoria interna está estruturada em procedimentos com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado. E tem qual finalidade? Qual que é a finalidade? Única alternativa correta. Agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios, formas, estudos para o aperfeiçoamento de processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não conformidades apontadas.
Então, esse trabalho, ela vai na operação, né, com quem é responsável pelo processo tal e tal e tal, e estuda, analisa e fala, aqui tem risco. Eu preciso melhorar esse processo de controle. Ela vem para a alta administração, propõe o ajuste, a alta administração, junto com o conselho de administração, aprova, implementa, e aí ela vai avaliar se aquilo está surtindo efeito. Esse é, portanto, a finalidade, ou essa é a finalidade da auditoria interna, tá? A administração das empresas utiliza a auditoria interna como? Qual que é, né, o objetivo das empresas em ter uma auditoria interna? Qual que é? É um órgão de assessoria e controle. É uma forma de intimidar os fraudadores? Não. Embora, por vezes, possa acontecer. Mas o objetivo não é esse, né? É um órgão de linha para minimizar os impostos pagos? Não, não, é mais amplo, né? Ela não é operacional do dia a dia, ela está avaliando a estratégia, tá? Aqui embaixo, o objetivo de uma auditoria das demonstrações contábeis de uma empresa é permitir ao auditor independente o quê? Qual é o objetivo da auditoria, né? Aqui está. Então, esse processo da auditoria permite estudar e controlar o patrimônio da empresa, para fornecer informações sobre os aspectos relevantes, sobre a movimentação patrimonial, mutação e variação, sobre os aspectos relevantes, tá certo? Em relevância, não é na totalidade. Nós vimos ali atrás que pode ter finalidade da auditoria que é 100% do teste, testar tudo. Pode ter? Pode. Nós fizemos um trabalho recente, no mês passado, uma empresa contratou a gente como auditor para dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui um contas a receber que faz 5 anos que não está conciliado. Eu quero que vocês auditem essa conta nos últimos 5 anos, a totalidade, 100% dela. Então, é uma auditoria específica, de uma rúbrica específica, de uma situação específica, num período específico, naquela situação. Então, não tem o que falar sobre relevância. Nós vamos emitir nosso relatório e falar, de forma relevante, o saldo... Não é. Nós fomos contratados para fazer um trabalho direcionado. O auditor independente sobre a demonstração financeira não é assim que age. E por fim aqui, pessoal, por último, quanto à responsabilidade do auditor interno, considere as seguintes afirmativas. Qual que está certa? Só a 2 e a 3. Ou seja, a utilização da equipe técnica supõe razoável segurança de que o trabalho venha a ser executado com capacidade. Isso é básico, né? Não pode ir lá auditar uma conta de imobilizado se eu não sei o que é imobilizado. 3. Cabe também ao auditor interno, quando solicitado, prestar assessoria ao Conselho Fiscal. Ele não é órgão fiscal, não é. Ele não fiscaliza nada. Ele propõe, né, processos, avalia processos, mas às vezes ele pode assessorar o órgão fiscalizador. É isso. E nós chegamos aqui, então, ao final da nossa segunda aula nesta semana, né? Graças ao bom Deus. E se você, né, tem aí a sua dúvida, fique com ela na manga. Eu vou aqui parar a gravação para que a gente possa deixar essa gravação lá no nosso ambiente do Moodle da Escola EAD. Foi um prazer estar com vocês aqui.